Todos nós temos pelo menos duas versões de nós mesmos. Aqui, os nossos irmãos na igreja, os nossos irmãos de fé, conhecem, e aqui escondemos. Aqui somos quando ninguém está olhando. E mais uma vez, estou eu aqui para mexer com o seu caráter. Seja muito bem-vindo ao Forjados, um quadro que eu resolvi iniciar para que nós homens pudéssemos nos analisar e pensar que tipo de homem estamos sendo formados. Hoje, com o tema: quem você é quando ninguém está olhando. O texto que vamos ler é 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que diz o seguinte: o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. E o outro texto que está em Salmo 101, verso 2, que diz o seguinte: portas adentro, em minha casa, terei coração sincero. Todos nós já estamos cansados de ouvir que Deus tem olhos como chama de fogo. Vemos isso na Bíblia, né? Em vários e vários momentos da Bíblia, várias passagens, vão afirmar que Deus tem olhos de fogo. Vamos ver as cartas às igrejas que dizem, né? Uma delas vai dizer: assim diz aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que vê o seu pecado, aquele que te conhece quando você não está sendo visto. E eu não estou aqui para repetir esse clichê, mas eu quero que você entenda: Deus te conhece plenamente, mesmo quando você acha que ninguém te vê. A gente vai ver o exemplo de Davi no próprio livro, no próprio versículo que acabamos de ler, em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Vamos ver que Davi vai ser ungido a rei. Só que Samuel não procurava Davi. Por Samuel, ungiria o próprio irmão de Davi. Quando ele chega na casa de Jessé, ele começa a procurar a aparência de rei. Mas Deus o repreende e diz: não vejo como o homem vê. E Samuel precisa aguardar. Então, antes de Samuel escolher Davi como rei, Deus já tinha escolhido. Antes de Samuel derramar o óleo sobre a cabeça de Davi, Deus já havia o separado para uma obra. E eu te pergunto mais uma vez: quem você é quando ninguém está olhando? Talvez essa seja a pergunta mais importante. Então, quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando algo não é seu? Quem é você quando está no celular? Quem é você quando está longe dos irmãos da igreja? Porque percebemos que muitos, quando a rotina muda um pouco, deixam de ser quem elas são na frente dos irmãos, na frente da esposa, dos filhos. E acabam sendo influenciados e levados por comportamentos antiéticos. Comportamentos que outrora ele não faria, né? Um exemplo que eu deixo é o próprio Moisés. Moisés está no Egito. No Egito, um certo dia decide ir ver os irmãos dele e ver o trabalho que eles faziam. E quando ele chega no local, ele vê um egípcio batendo em um judeu.
E a Bíblia vai ser clara em dizer que Moisés olha para ver se não tem ninguém observando, se não tem ninguém olhando. E mata o egípcio. E além de matar, ele esconde o corpo do egípcio. Depois sabemos o que acontece. Vai ser acusado, ele vai fugir. Só que eu te pergunto o seguinte: se alguém estivesse vendo, se ele soubesse que alguém estava vendo, ele tinha matado o egípcio? E eu quero te perguntar algo mais profundo. Será que se alguém sempre estivesse te observando, você continuaria fazendo o que você está fazendo? Precisamos nos preocupar com isso, porque é nesse momento que o caráter ele se mostra. Algumas pessoas vão se deixar levar pelo sucesso que ela tem na frente dos outros. Nossa, eu sou um ótimo pregador. Não, eu sou um ótimo baterista, vocalista, um violonista, guitarrista, tecladista, pianista, trompetista. Eu sou um ótimo músico. Sou um excelente. Não tem ninguém igual a mim. A minha voz, o timbre da minha voz, não tem ninguém que alcance. E por causa disso, a pessoa, o homem, ele se esquece do caráter dele. Ele se esquece de continuar agindo de uma maneira que agrade a Deus. E esse sucesso esquece a integridade que ele tinha no secreto. Então eu posso muito bem ser um ótimo líder, um ótimo músico, um ótimo pregador, um excelente pai de família. Mas se quando eu estou longe das pessoas, a minha integridade já não existe mais, o meu caráter cai por terra, nada disso valeu. Vamos usar o exemplo de José. É muito lindo, é muito bonito utilizar José para pregar para jovens. Mas e quando usamos José para pregar para homens adultos, homens responsáveis? José, ninguém estava observando. Só que ele vai dizer para a senhora dele: o meu mestre, o meu senhor, não deixou ninguém acima de mim. Não há nada nesse lugar, nessa casa, que eu não domine, menos a senhora, porque é mulher do meu senhor. E eu não faria isso contra o meu Deus. Ninguém estava observando. Ninguém precisava saber. Alguns vão dizer que isso já era cultural de Potifar, da mulher de Potifar. Só que José, ele mantém a sua integridade. E isso é importante para Deus. O que fazemos, não na frente dos outros, porque várias e várias vezes vamos ver Jesus dizer: não sejam como os fariseus, que são hipócritas, oram na frente dos outros, entregam seu dízimo, a sua oferta, a sua esmola e gritam para todos que eles estão ofertando, que eles estão ajudando, que eles estão fazendo. Deus ama homens que vivem em secreto. E é muito interessante isso, porque vemos uma cultura hoje das mulheres na igreja, na presença de Deus, na comunidade evangélica, que vivem uma vida secreta de oração. E isso muito me preocupa. Porque assim como no mundo as mulheres estão assumindo a função dos homens, e por isso muitos relacionamentos estão sendo destruídos, na igreja também. A mulher assume o papel de sacerdotisa, que deveria ser do homem, o papel de sacerdote. A mulher educa o filho, leva o filho para a presença de Deus, tem uma vida de oração em secreto, e o homem nada faz.
E o Senhor, ele deseja homens que se posicionem. E não se posicionem na frente dos outros, mas se posicionem em secreto. Que o busquem em secreto e se entreguem em secreto. E assim como eu falei no último episódio de Forjados, que chorem no secreto. Quando falamos de homens segundo a vontade de Deus, falamos de homens que oram no secreto, que jejuam no secreto, que buscam a Deus em secreto, que leem a Bíblia em secreto. Deus, ele quer homens que assumam o seu papel de homem, que assumam a sua responsabilidade de homem, porque é para isso que ele nos formou. A Bíblia vai nos dizer: eu não vos dei espírito de covardia, eu vos dei espírito de ousadia. E cadê a nossa ousadia de orar em segredo? Buscar a Deus em segredo, entregar as nossas famílias em segredo, nos arrepender em segredo diante de Deus, verdadeiramente, e buscar plenamente a presença de Deus. Somos nós, como homens, e temos que ensinar a nossa esposa e não culpar Eva por ter comido o fruto. É o nosso papel como homem. É o nosso papel como homem de, mesmo que lá fora ensine ideologia, ensine a verdade da presença de Deus. A palavra de Deus. Somos nós. Nós, como homens, temos que nos interessar pelos nossos filhos, pelas nossas esposas. Somos nós. E temos que buscar a Deus pela nossa família. Eu acho muito interessante quando vemos a conversão do carcereiro e ele diz para os discípulos, para Paulo e Silas: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Antes de falar isso, ele pergunta: o que faço eu para que eu e a minha família tenhamos a salvação? A gente vai ver a preocupação dele em levar a família até Deus. E muitas vezes estamos mais preocupados em levar o sustento, em não deixar faltar o alimento, em não deixar faltar a veste. Só que a Bíblia vai nos dizer: por que andeis ansiosos pelo que haveis de comer, de beber e de vestir? Jesus, ele vai falar: não estão vendo a erva do campo? Não tecem, não trabalham, não fazem nada. E Deus as veste lindamente. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje nasce, amanhã seca e depois é jogado no fogo, quanto mais a nós. E nós nos esquecemos e nos enchemos de coisas que não vão edificar e nem estruturar a nossa família. Eu fico muito preocupado com o que está sendo pregado hoje. Eu não falo só nas igrejas, eu falo no mundo afora. A gente vê notícias, a gente vê escolas sendo formadas para desmasculinizar homens, né, jovens, como se ser um homem, nascer um homem, fosse um perigo para a sociedade, sendo que a sociedade toda foi criada e formada por homens, construída por homens, homens fortes, construíram muito do que temos hoje. E hoje nós estamos deixando tudo isso cair por terra, tudo isso ser quebrado, ser destruído, porque não nos posicionamos como homens verdadeiros. Eu não estou falando do homem que só vai na internet e fica gritando. Eu não estou falando do homem que vai na porta da escola do filho e gritar com o professor, gritar com o diretor, e falar e fazer vídeo e dizer: por que vocês estão ensinando isso? Porque para o mundo é natural, eles vão fazer isso. A Bíblia fala que é natural que essas coisas aconteçam, é necessário que essas coisas aconteçam. Mas eu, como homem, preciso organizar a minha casa.
Eu, como homem, preciso estruturar a minha família. Mesmo dizendo tudo isso, eu quero te dizer, Deus não vai procurar homens perfeitos. Talvez você está assistindo esse vídeo e pensando, mais um vídeo que o Paulo fez para ficar acusando. Mas não é nada disso. Eu sei que Deus não quer homens perfeitos, porque Ele nos molda aquilo que Ele deseja, Ele nos transforma, Ele molda o nosso caráter. E nós, como homens, precisamos deixá-lo moldar e assim fazer com as nossas vidas. Se somos homens de verdade, assim como nós gostamos de falar aos quatro ventos que somos homens, por que não nos deixamos ser moldados por Ele? É muito interessante a passagem da casa do oleiro. A gente vai ver em Jeremias 18. O oleiro está mexendo no barro, está formando um vaso, de repente o vaso se quebra. Não é o oleiro que apertou a mão. Não é o oleiro que errou no que ia fazer. O vaso se quebra. E quando o vaso se quebra, o oleiro refaz ele. E Deus nos diz a mesma coisa. Será que eu não posso fazer isso com você? Será que eu não posso transformar você ou pegar você e fazer como o oleiro faz com o barro e moldar naquilo que eu preciso, naquilo que eu quero te utilizar? Eu vejo que às vezes estamos nos posicionando como homens na presença de Deus, como vasos na presença de Deus, mas nós queremos digitar ao oleiro o que a gente vai ser, o que nós queremos ser. E não tem problema nenhum você querer ser alguma coisa. O problema é quando a nossa vontade não está alinhada com a vontade de Deus. E mais uma vez digo, Deus não está chamando preparados, perfeitos. Está chamando homens que se arrependem, que entendem que a vontade deles não é o suficiente para Deus. Mais uma vez repito, Deus não procura homens perfeitos, procura homens que se arrependem, homens quebrantados, homens que permanecem. Deus quer homens que se entregam na presença dele, que assim como o vaso se quebra para que ele o molde à sua própria vontade. E o que eu quero fazer algumas perguntas para você. Primeira, como está o homem que ninguém conhece? Guarda isso para você. Como está o homem que ninguém conhece? Só Deus. Aquele que vai trabalhar, mas ninguém vê, ninguém conhece ele. Vai pra rua, vai jogar bola, vai fazer um esporte. Como é que está esse homem? A segunda pergunta. Existe alguma área que você está tentando esconder de Deus? Assim como foi no Éden? Ai, Deus, calma aí. Calma aí que eu tô sem roupa. Eu tô nu. Será que tem alguma área que a gente está tentando esconder de Deus? E muitas vezes você vai ficar preocupado. Acho que não, acho que não. Mas eu quero te contar um testemunho. Quando eu passei pelo processo... O processo não. Quando eu estava preso na pornografia, eu pensava que eu escondia de Deus. Mas a todo momento o Senhor me confirmava no meu coração que Ele me conhecia. Isso é o que doía mais. Eu me sentindo sujo, tentando esconder aquela minha parte, aquilo que eu era, e Deus falando para mim: eu te conheço. Eu sei com quem você é. Eu te vejo quando ninguém vê. Terceira pergunta. Você é o mesmo homem em casa, na igreja, no trabalho, no futebol? Quarta e última pergunta. Os seus filhos, sua família, sua esposa, conhecem o mesmo homem que os irmãos da igreja conhecem, que no seu trabalho conhecem,
ou que no seu timinho de futebol conhecem? Será que é o mesmo homem que essas pessoas conhecem? Para encerrarmos, eu quero te dizer algo. O maior perigo para o homem não é quando todo mundo deixa de acreditar nele. É quando ele mesmo começa a fingir e viver uma vida que ele não consegue sustentar. Começa a ser um homem em cada lugar. Às vezes, a gente vê as pessoas ficando doentes, burnout e todas as doenças dessa geração que estão aparecendo, e a gente pensa, nossa, é excesso de trabalho, é excesso de responsabilidade, mas na verdade não é. A gente vai ver muitos psicólogos dizerem que o fato de a pessoa tentar ser uma pessoa diferente em cada grupo que ela convive acelera essas doenças psicossociais. E aí, às vezes você está vivendo uma vida terrível dentro do seu lar, uma briga, porque você ainda não sabe quem você é. Você ainda não conseguiu ser a mesma pessoa em todos os lugares que você vai. Eu não estou nem falando aqui de você ficar pregando e falando do evangelho. Eu não estou falando nada disso. Porque até eu que prego na igreja, muitas vezes não fico falando da palavra de Deus. É um evento ou outro que eu acabo comentando. Às vezes Deus me move a levar uma palavra para a pessoa. Eu não estou falando disso. Estou falando de você ser realmente a mesma pessoa. E aqui eu vou falar um exemplo, não é para me vangloriar, até porque eu não acho que isso seja algo para me exaltar. Mas a minha esposa, sempre que ela me acompanha em algum treinamento, ela sempre ouve alguém falar para ela: nossa, menina, eu precisava te conhecer, porque o seu marido só fala de você nos treinamentos. É isso. E não o contrário. Ter que tentar esconder a minha esposa de pessoas e pessoas. Opa, calma aí, não conversa com fulano, não conversa com ciclano. E eu te pergunto por último, pelo final, para encerrarmos, que homem você está se tornando? Quem você é quando ninguém está observando? Será que o homem que Deus conhece no secreto é um homem que Deus ama e se alegra e se agrada? A reputação do homem vai ser construída diante das pessoas, mas o caráter é construído diante de Deus. E Deus não nos chamou para ter reputação. Deus não nos chamou para sermos famosos. Nos chamou para termos um caráter, sermos conhecidos dele. E antes mesmo de você tentar ser conhecido ou até mesmo respeitado diante das outras pessoas, procure se perguntar o seguinte: que tipo de homem eu sou quando ninguém está observando? E antes mesmo de tentar ser admirado pelos outros, pergunte a si mesmo: que tipo de homem eu sou quando ninguém está olhando? Porque é esse homem que Deus está nos chamando para ser. É esse homem que Deus quer olhar e dizer: eis o meu filho amado, em quem eu tenho tanto prazer. Esse foi mais um episódio do Forjados, onde Deus não está formando homens de aparência. Ele está formando homens de caráter. Homens que assumem suas responsabilidades. Homens que não fogem. Um abraço e fica com a paz do Senhor.